Oi, turma. Então, eu tô gravando esse vídeo para fazer uma complementação à revisão que a gente fez, tá bom? Para aqueles que ficaram com um pouco de dúvida, para quem possa ter dificuldade de acesso à internet, né? Então, para complementar mesmo, para ajudar vocês a estudarem para o teste, tá bom? Então, gente, vamos lá. Nessa primeira aqui, né? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. É só repetir o 2 duas vezes, que dá 4. E quando o número é negativo? A gente vai colocar também duas vezes, já que aqui a potência é 2. Então, vamos copiar a base. Menos 3 vezes menos 3, igual a mais 9. Por quê? Toda vez que a base for negativa, se o expoente for par, o resultado final vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, que nem esse aqui, ó, de baixo, menos 3 elevado ao cubo. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Igual a menos 27. Porque, ó, expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar, a gente coloca o resultado final negativo. Entenderam essa parte, gente? Aqui. Quando a gente tiver uma potência de fração, o que a gente vai fazer? Igualzinho o outro. Como assim? A gente vai copiar a fração a quantidade de vezes que o expoente disser. Aqui é 2, então a gente vai copiar a fração duas vezes. 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5. Aí a gente faz a multiplicação normal. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Multiplicação comum. E quando a gente tiver uma fração negativa? Aí, a gente também vai continuar da mesma forma, só repetir ele como negativo. Menos 1 sobre 4, 3 vezes, porque o expoente diz 3, vezes menos 1 sobre 4, vezes menos 1 sobre 4. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Base negativa, expoente ímpar, resultado final negativo. Base negativa, expoente par, resultado final positivo. Aqui a gente repetiu duas vezes, né? Porque o expoente pediu isso. Então, ficou menos 1 sobre 4 vezes menos 1 sobre 4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Como eu disse, base negativa, expoente par, resultado final positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado final negativo. Tudo certo até aqui? Então, vamos lá. Agora aqui, quando o negativo está fora do parêntese, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar ele lá no final. Já colocamos ele aqui no final. E depois a gente resolve normalmente o que está dentro do parêntese. 1 sobre 4 elevado a 2. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Viu a diferença? Quando o menos está dentro, a gente tem que repetir ele duas vezes lá dentro e o resultado final vai depender do expoente. Quando o negativo está fora do parêntese, ele já vai aparecer lá no final. Não importa qual seja o expoente. Tranquilo, gente? Agora aqui, quando a fração tem um expoente negativo, o que vai acontecer? A gente vai inverter, né? Esse sinal de negativo inverte a fração. Então, como vai ficar? 7 sobre 3 vai virar 3 sobre 7. O que estava embaixo foi para cima e o que estava em cima foi para baixo. O 2 a gente mantém, o mesmo 2 que estava lá, agora só não está negativo. Agora, esse aqui a gente resolve normalmente. 3 sobre 7 vezes 3 sobre 7. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Normalmente. Entenderam, gente? Agora, a última parte, né, da potenciação. Quando temos números com vírgula, como a gente resolve? Precisamos transformar ele em uma fração, né? Já que a gente sabe fazer potenciação de fração. Então, como vamos fazer? A gente vai copiar o número que está depois da vírgula. Aqui, ó, 4. Então, a gente coloca o 4 aqui. Quantas casas a gente tem que andar com a vírgula para ela deixar de existir? Uma casa. Então, qual é o número que tem 1 zero? O 10. Se aqui fossem duas casas, 2 zeros,
Seria o 100. O número de casas é o número de 0. Então, a gente montou 4 sobre 10. E mantemos a potência, o 3, né? Então, vamos repetir 3 vezes. 4 sobre 10, 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4, 64. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. E aqui a gente termina a parte de potenciação. Agora, falando das propriedades da potenciação, nós temos 3 propriedades. Quais são elas? Da multiplicação e da divisão, que são complementares. Como assim? Quando a gente tem multiplicação de potências com a mesma base, o que é a base? Esse número de baixo. O que a gente tem que fazer? Na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Qual é o expoente daqui? 2. Qual é o expoente daqui? 3. Aí você pensa, é 5? Não. Por que é 6? Porque aqui não aparece. Quando não aparece, é o expoentezinho 1. Então, vai ser 2 mais 1 mais 3, que deu 6. Já na divisão é o inverso, né? Se aqui a gente somou, na divisão a gente diminui. Repetimos a base, menos 12, e diminuímos os expoentes. 8 menos 3, menos 4, dá igual a 1. Menos 12 elevado a 1 é o menos 12, né? Quando tem um 1zinho aqui em cima, a gente não precisa deixar ele, pode deixar de fora. Tá bom? E a última propriedade, que é essa aqui, potência de potência. O que ela diz? Quando a gente tem duas potências, elas se multiplicam. A gente repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Repetimos a base e botamos o 6. Só isso na propriedade de potenciação, tá bom? Agora vamos falar de notação científica. O que é notação científica? Para colocar um número em notação científica, a gente tem que deixar ele sempre na base, entre 1 e 10. Tem que estar entre esses números. Para isso, a gente precisa fazer o quê? Andar com a vírgula. Quando um número não tem vírgula, é como se ela estivesse aqui no final. Então, a gente tem que andar. Para esse 5.000 virar um número que esteja em notação científica, ele precisa estar entre 1 e 10. Então, a gente vai andar 1, 2, 3 casas. Ele vai virar 5. 5. Precisa botar esse vírgula zero? Não. Quem colocar o 5 tá certo? Tá certo. Vezes 10. Sempre a gente vai ter a potência na base 10. E esse númerozinho aqui de cima é o número de casas que a gente andou com a vírgula. Aqui não foi 1, 2, 3. Então, vezes 10 elevado a 3. Por que 10? Porque é regra de notação científica. Sempre vai ter o 10. Aqui, um outro exemplo, que pode ser uma pegadinha, né? 17.000. O que é 17.000? 17.000 é 17 com 3 zeros, né? Não pode esquecer. Colocar em notação científica é o que? Andar com a vírgula. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Se a gente anda 4 casas, a gente vai colocar o 10 elevado a 4. E a vírgula ficou agora aqui no meio, então 1,7 multiplicado por 10 elevado a quarta. Conseguiram entender? Agora falando de radiciação, que é o quê? É a raiz, né? Raiz quadrada vai ser quando aqui o expoentezinho for 2. Lembram? Quando é 2, a gente não precisa escrever. Por isso que aqui a gente não coloca. Raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. E aqui na raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Ou seja, qual é a diferença da raiz quadrada para a raiz cúbica? Na raiz quadrada, a gente repete algum número 2 vezes. Na raiz cúbica, a gente repete 3 vezes. Na raiz quarta, a gente repete 4 vezes. Na raiz quinta, 5 vezes. Ou seja, o número que a gente vai repetir depende do índicezinho que tiver aqui na raiz. Entenderam? E quando a gente tem uma raiz de fração? É só fazer como se fosse uma raiz normal. Raiz de cima, raiz do de baixo. Raiz de 36, 6, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz de 4, 2, porque 2 vezes 2 é 4. Bem simples. E, por último, a última propriedade que a gente tem, né? Falando de radiciação, é a raiz de número decimal. O que é a raiz de número decimal? Número com vírgula. O que a gente precisa fazer? Tirar essa vírgula. Como a gente tira? Da mesma forma que a gente fez lá na potência. Transforma ela em fração. Então,
0,81, a gente vai pegar o número que tem depois da vírgula, 81, coloca no numerador. Quantas casas a gente tem que andar com a vírgula? 1, 2. Se são 2 casas, a gente tem que colocar um número que tenha 2 zeros. Qual número é esse? 100. Então, a gente vai colocar uma raiz grandona em cima dessa nova fração, né? 81, que saiu daqui, e o 100, que foi a quantidade de casas que a gente andou com a vírgula. Montamos uma fração de novo, né? Como a outra de cima. Então, agora é só fazer a raiz da fração. Raiz do número de cima, raiz do número de baixo. Raiz de 81, 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Raiz de 100, 10, por quê? Porque 10 vezes 10 dá 100. Aqui a gente chegou no 9 sobre 10. Só que lembra que lá no início estava na forma de número decimal? Então, no final, a gente também tem que voltar para a forma de número decimal. Lembra que a gente falou sobre isso em sala? Então, como que a gente faz? Faz o inverso, né? A gente pega o numerador, coloca ele aqui. O número de casas que tem aqui é o número de 0. Então, quantos zeros tem? 1. Então, a gente vai andar uma casa com a vírgula. Vai botar aqui, quando a gente coloca uma vírgula, a gente tem que acrescentar um zero antes. Então, ficou 0,9. Só isso de radiciação. Quadrado perfeito, gente. Lembram? Para a gente encontrar se um número é quadrado perfeito ou não, a gente precisa fatorar. O que é a fatoração? É a divisão em sequência por números primos. Aqui, o 784, a gente fatorou até chegar no 1. Depois, o que a gente tem que fazer? Juntar de 2 em 2. Juntou 2, juntou 2, juntou 2. Aí a gente coloca aqui embaixo, ó, na forma de potência. 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 7 elevado ao quadrado. Todos ficaram com potências de 2, todos ficaram grupinhos certinhos. Então, é um quadrado perfeito. Agora, olha esse outro aqui. A gente fatorou e chegou num número todo diferente. Não deu para juntar em 2. Então, não é um quadrado perfeito. Para ser quadrado perfeito, tem que dar para juntar em duplas. Sempre de 2 em 2. Se der, é quadrado perfeito. Se não der, não é quadrado perfeito. E agora, a última questão, né? O último assunto que a gente tem para falar do nosso teste. Expressões numéricas. Lembram, gente? Primeiro, a gente tem que resolver o quê? Potência ou raiz quadrada. Lembrando que se não tiver nada atrapalhando, a gente pode resolver. Aqui, menos 3 elevado a 3. Não tem nada atrapalhando, a gente pode resolver direto. Então, menos 3 elevado a 3 deu 27, né? Negativo porque o expoente é ímpar, com base negativa, então o resultado dá negativo. Repetimos o mais de cima. E aqui, raiz quinta de 32 elevado a 2. O que a gente tem que fazer? Pode fazer direto a potência? Não. Por quê? Porque temos essa raiz aqui que impede. Então, a gente precisa resolver essa raiz primeiro. Quanto que é a raiz quinta de 32? É só a gente pensar num número que multiplicado 5 vezes dá 32. Que número é esse? 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, dá 32. Então, resolvendo, ficou 2. A potência a gente mantém. E repetimos aqui o menos 3 vezes essa raiz aqui. Ela é quadrada, né? Então, é um número que multiplicado 2 vezes dá 121. Que número é esse? O 11. Certo? Agora, a gente pode resolver essa potência. Repete todo o restante. Menos 27 mais... Quanto que é 2 elevado a 2? 4. Repete todo o resto. Menos 3 vezes 11. Agora, a gente tem uma soma, uma subtração e uma multiplicação. Qual a operação que a gente resolve primeiro? Multiplicação. Então, repetimos todo o restante. Menos 27 mais 4. Resolvemos essa operação. Menos 3 vezes 11, menos 33. Agora, a gente pode resolver da forma que vier. Temos um negativo, temos um positivo, temos um negativo. Eu fiz assim. Juntei os negativos, menos 27 com menos 33. Menos 60, mais 4, repeti, mais 4. Menos 60, mais 4, menos 56. Ponto. Acabou aí. Ou seja, gente, precisa prestar atenção. Tem que resolver primeiro potência, raiz quadrada, para depois ir resolvendo multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Lembrando que, quando tiver símbolos, qual é a ordem que a gente resolve?
Primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. Terceiro, chaves. Ok, gente? Então, essa foi a nossa revisão, tá bom? Eu tô passando novamente para quem ficou ainda com dúvidas, mas é exatamente o mesmo conteúdo que a gente teve em sala, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida, pode me procurar. Mas assistam esse vídeo que vai ajudar bastante vocês a tirar dúvida. Estudem pelo caderno, porque tá tudo no caderno, não tem nada diferente. Tem o material no livro, para quem tem livro, mas tá tudo no caderno também, tá bom? Obrigada!